Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje um vídeo assim que eu acho que é muito importante para muita gente. Tem gente que acha que tem até pesadelo com os bets de anos diferentes do Naxos. Então hoje eu vou trazer uma resenha comparativa entre o Naxos 2022, que é o ano que eu tô gravando esse vídeo atualmente, e o Naxos 2019. E vocês estão vendo aí que pelo menos na coloração eles são muito diferentes, mas eu vou falar já sobre isso. Então, se você sempre foi curioso para saber realmente quais são as grandes diferenças entre os bets do Naxos da Acerjoff, assiste esse vídeo até o final. E vou tentar ser o mais sucinto aqui nesse vídeo possível. Eu já vou mostrar para vocês agora as cores que são bem diferentes. Como vocês podem ver, o atual é muito mais claro. E isso foi que me causou tanto espanto na hora que eu recebi e me fez ir atrás de um bet mais antigo para fazer essa resenha comparativa. Porque realmente a coloração muda demais e isso é bem estranho. Geralmente existem sim mudanças de coloração de bet para bet na maioria dos perfumes, mas eu nunca tinha visto uma mudança tão drástica desse jeito. A não ser quando já teve reformulação. O que a Acerjoff jura de pé junto que não fez, pelo menos até onde eu sei, a Acerjoff diz que não teve reformulação do Acerjoff Naxos. Bom, existem algumas mudanças sim entre os dois, e essas mudanças são bem perceptíveis lado a lado. Não são mudanças que eu diria que... Nossa, esse Naxos seu é vintage, hein? Não vai acontecer isso. São mudanças que, se você testar os perfumes lado a lado, você vai conseguir notar sim, mas que para mim não fazem tanta diferença assim, sem esse teste lado a lado. Bom, mas vamos para elas agora, tá? A abertura no 2022 para mim, ela é mais fresca. É um perfume, cara, que a lavanda ela salta bem mais, tá? É um perfume que a lavanda salta bem mais, é um perfume mais fresco nessa abertura. Parece que o antigo de 2019, ele tem uma abertura mais densa logo desde cara. Parece que é um perfume mais denso desde cara, mas é porque essa lavanda não salta tanto. Então, no 2019, essa lavanda ela é menos evidente. E também eu sinto mais tabaco logo desde cara, isso eu já posso dizer para vocês. Cara, se não teve reformulação entre um e outro, eu diria que essa nota de tabaco oxida muito fácil. Porque a nota de tabaco está muito mais evidente no de 2019. Não a ponto de mudar o perfume, não a ponto de mudar a linha olfativa dele. Mas dá para perceber que tem mais tabaco sim. Ou pelo menos esse tabaco aparece um pouco mais pela falta da lavanda, talvez. Mas vocês entenderam, né? Um pouquinho mais de lavanda, um pouco menos de tabaco aí na versão atual. E a nota de mel também ela é um pouquinho mais evidente no 2019, na versão antiga. Eu não sei dizer, cara, eu fiquei na dúvida se essas percepções, né? Essa nota de tabaco, essa nota de mel ser mais evidente na versão antiga, se realmente é por alguma formulação diferente ou se é por causa de oxidação natural, porque as notas de base elas tendem a mudar sim, elas tendem a ter uma mudança, mas assim, não tão drástica nesse ponto, não a ponto de você sentir mais nota de mel ou mais nota de tabaco em uma versão ou outra. Por isso que eu não tô 100% certo se teve ou não reformulação. É uma questão de densidade e não no aspecto global da fragrância. Não muda o cheiro, não muda o aspecto olfativo, mas eles têm sim essas nuances aí que para quem tá assistindo esse vídeo provavelmente é bastante importante. E basicamente são essas as diferenças de perfil olfativo entre os dois perfumes. Esse tabaco um pouco mais evidente, esse mel um pouco mais evidente e essa falta da lavanda aqui no 2019. Perfume um pouquinho mais fresco aqui no 2022, um pouquinho mais de lavanda, com um tabaco um pouco menos evidente, um mel um pouco menos evidente. A impressão que dá é que é um perfume um pouco mais equilibrado até nesse daqui, é um perfume menos denso. Então eu acho que a principal diferença entre os dois é a densidade dessas notas. E por consequência, devido às mudanças nessas notas tão importantes no perfume, a gente tem sim uma leve mudança aí na performance entre os dois perfumes. O de 2022, na minha opinião, ele é um pouco mais aberto, ele é um pouquinho mais volátil. Porém, ele é menos presente, se eu posso dizer assim. Ele é um pouco menos marcante do que a versão 2019. Na versão 2019, como eu disse, o tabaco aparece logo de cara. É uma versão um pouco mais densa. Então você pode entender aí como um perfume mais denso, como um perfume com mais presença. E assim, para ser bem sincero, é uma mudança bem sutil, tá? Não é uma mudança drástica, pelo menos na minha pele não foi. Eu diria que o 2019 ele é um pouquinho mais presente, o que pode dar essa percepção de ser um perfume um pouco mais forte. 2022 ele é mais volátil do que o 2019 para mim. Essa nota de lavanda salta mais.
Então é um perfume que, na minha opinião, ele tende a ter uma silagem até um pouquinho mais distante do que o 2019. Já o 2019 é um perfume mais denso, que pode parecer, como eu disse, para alguns um perfume mais forte, mas não necessariamente. Essa mudança na projeção, ela faz uma diferença aí de, digamos, sei lá, uns 30 minutos, uns 40 minutos a mais para o 2019. Como eu disse, parece que tem mais tabaco. Como eu disse, parece que tem mais mel. Essas notas são bem densas, então elas ajudam a dar longevidade, elas ajudam a trazer uma performance um pouquinho mais duradoura para o perfume. Mas eu diria que essa mudança é de 30 a 40 minutos no máximo. Então sim, o perfume de 2019 na minha pele teve uma projeção um pouco mais longínqua. E na fixação também diria que teve uns 45 a 1 hora de diferença com vantagem aí pro de 2019. São mudanças aí, como vocês puderam ver, bem pequenas, mas que podem ser importantes aí para quem está decidindo se compra um novo ou se pega um vintage. E é sobre essa decisão que a gente vai falar agora. Primeira pergunta que eu preciso responder é: teve reformulação? Não dá para saber. Serjoff, juro de pé junto que não teve, pelo menos até onde eu sei. Mas, por outro lado, eu sinto sim mais presença de tabaco. Eu sinto sim mais concentração de tabaco e mel. Isso é devido à oxidação das notas? Pode ser, cara. Pode ser, mas pode ser que seja reformulação. Não tem como saber. Qualquer um que falar pra você teve reformulação, não teve reformulação, tá mentindo, porque não tem como ter certeza. A única empresa que sabe disso é a Serjoff. E ela jura de pé junto que não teve. Mas essas mudanças aí são um pouquinho estranhas, para falar bem a verdade para vocês. Então, enfim, não dá para bater o martelo. Segundo ponto importante: as diferenças são muito grandes entre os dois perfumes? E a resposta para mim é não. As diferenças são perceptíveis lado a lado, sim. Se você comparar os dois, você vai conseguir notar essas diferenças de forma fácil, mas que não são suficientes para fazer dele um outro perfume, para fazer dele um perfume muito mais forte. Como, por exemplo, se você comparar um Nuit de l'Homme atual com um Nuit de l'Homme 2009, as diferenças são gritantes ali na qualidade do cardamomo, na concentração do cardamomo, na lavanda. Então, não é o que acontece aqui. A gente tem sim uma diferença de densidade, eu diria de talvez uns 20%. Então, não é um perfume que eu diria que tem mudanças muito drásticas entre um e outro, mas sim pontuais. E que aí podem fazer diferença para uma pessoa, podem não fazer para outras. Terceiro, o mais antigo, 2019 ou para trás, é melhor? Não necessariamente. Como, por exemplo, como eu disse para vocês, minha esposa gostou mais do atual por conta da lavanda, um perfume mais aberto, um perfume que talvez seja um pouco mais fresco. Então, aí vai questão de gosto, depende muito do que você está procurando. Se você quer um perfume mais denso, pode ser que o vintage encaixe um pouquinho mais para você, mas não quer dizer necessariamente que seja melhor, porque não teve mudança em qualidade, isso eu posso falar para vocês. Qualidade de matéria-prima continua a mesma, não teve mudança nenhuma na qualidade dos ingredientes aqui dentro, apenas mudando um pouquinho na densidade. Então não dá para falar qual é melhor ou se tem um melhor que o outro, na minha opinião. Quarto e talvez o ponto mais importante para quem está vendo esse vídeo: existe muita diferença na performance entre os dois? Como eu disse anteriormente, existe sim, mas é muito pouco. A gente está falando aí de 30, 40 minutos, 1 hora na performance geral do perfume, na fixação. Na minha opinião, é uma diferença muito pequena para a diferença de valor, para a diferença de preço que você paga nos dois. Vou contar um caso que é interessante. Quando eu anunciei que eu estava quando eu postei que eu estava procurando esse perfume aqui, veio uma pessoa me oferecer um perfume de 2015, tudo bem que é a primeira fórmula, tudo bem que a gente está falando do primeiro ano do perfume, por R$4.000. Sendo que hoje você comprou um lacrado por R$1.300, R$1.400, no máximo R$1.500. A diferença entre o de 2019 para o de 2015, não sei, não conheço o de 2015. Mas será que é tão grande assim para valer uma diferença aí de R$2.500? Aí fica a dúvida e eu vou deixar vocês responderem. Deixa aqui embaixo. As diferenças que eu tô falando para vocês ou que vocês conhecem, vale pagar tanto a mais por um perfume? Mas, de novo, vale a pena você pagar 200, 300, 500 reais que seja a mais para ter um perfume vintage? E aí você vai ter que analisar o vídeo aqui e decidir o que é melhor para você, ou então, de preferência, buscar conhecer primeiro por decante ou de algum conhecido seu que tenha uma fórmula mais antiga para decidir por você mesmo, claro. Tudo isso para mim parece mais uma questão de maceração e parece mais uma questão de oxidação natural do que outra coisa. Para falar bem a verdade, é um perfume que nota-se que ele parece que evolui realmente com o tempo. Parece que é um perfume que ele fica mais denso. Porque teve várias pessoas que mandaram para mim, quando eu postei que estava fazendo a comparação entre os dois, mandaram fotos para mim e as diferenças ficam entre esse e esse em coloração. Então a gente vê como se fosse
uma evolução na coloração dele, como se ele fosse ficando cada vez mais escuro. E isso aí pode ser que interfira também no cheiro. Então, aparentemente, é um perfume que quanto mais tempo você tem ele, mais ele matura, mais ele oxida um pouquinho, né? Tem a oxidação natural e ele fica cada vez um pouquinho mais denso. Essa é a impressão que eu tive. Mas também tem esses pontos aí na densidade da nota de tabaco que eu fiquei com a pulga atrás da orelha. E aí, será que a Xerjoff tá mandando perfume sem tempo de macerar? Pode ser, né? Pode ser porque a Xerjoff deve estar vendendo perfume como água, deve estar vendendo mais perfume do que nunca vendeu. Porque realmente o nicho está muito em alta, tanto é que todos os canais aí de perfumaria começaram a falar de nicho do nada, porque, óbvio, chama atenção. Então, eles estão vendendo muito, pode ser que não dê tempo de macerar o perfume, eles mandam e deixam macerar o resto na sua casa, aí na sua prateleira. Pode ser que esteja acontecendo isso? Pode ser. Mas, de novo, aqui é tudo uma suposição, não dá para ter 100% de certeza. Eu acho que a única certeza, ou pelo menos quase certeza que a gente pode ter, é que com o tempo esse perfume sim vai mudar na sua prateleira. Esse perfume provavelmente vai ficar mais escuro, esse perfume provavelmente vai ficar um pouco mais denso. Então, aparentemente, esse perfume falta sim um pouquinho de maceração. E isso talvez ajude a responder a pergunta de se vale ou não pagar muito mais caro por um perfume vintage, por um perfume de um batch mais antigo, sendo que provavelmente o seu vai ficar cada vez melhor também. Então aí fica uma questão do que você quer, o quanto você pode pagar e realmente o que vale a pena para você, beleza? E aí, qual que é a sua opinião? Para mim é pagar por perfumes cada vez mais oxidados, que vai acontecer com o seu também, que é uma oxidação natural, mas você não está pagando necessariamente por um perfume melhor. Essa é a minha opinião. E aí, qual que é a sua opinião? O que você acha sobre esse tema aí polêmico? Deixa aqui nos comentários para eu saber também a sua experiência com o Naxos, se você realmente já teve alguma experiência entre os dois. Para as pessoas que saem falando aí baseado na coloração dos perfumes, que são perfumes diferentes e nunca nem sentiram as diferenças entre um e outro, por favor parem. Esse vídeo aqui eu fiz exatamente para poder elucidar um pouquinho e trazer uma opinião realmente de quem testou as duas formulações e que trouxe aqui uma opinião sincera e aberta para vocês tomarem as decisões que vocês acharem corretas, beleza? Não esquece aí de deixar seu comentário e também não esquece de participar do sorteio que tá rolando, que é um sorteio que eu vou fazer quando o canal atingir 11 mil inscritos, em comemoração aos 10 mil, mas a meta é 11 mil. Então, quando a gente atingir 11 mil no canal e atingir 3 mil lá no Instagram, eu vou fazer o sorteio de um Naxos lacradíssimo direto da Xerjoff para vocês. Então, não deixa de fazer parte do sorteio, eu vou deixar na descrição aqui embaixo todas as informações para você participar. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, valeu e até a próxima.